Começa mais um show de real time, a audiência da TV aberta. Record, SBT, Globo, Band, Rede TV. Segunda-feira, dia 3, teve novidade na TV aberta. Vem comigo. E começamos a partir das 5h32 da manhã, quando o Ibope apontava a Globo líder, com o jornal Hora 1 marcando 5,6. O SBT começa na vice com SBT Notícias com 2 pontos. E a Record muito mal com o balanço geral da madrugada com 0,2. Essa audiência da Record é porque recebe do religioso. Às 10 da manhã, a Globo exibiu o Encontro marcando 7,31. A Record na vice com Hoje em Dia marcando 3,79. O SBT muito mal com o Primeiro Impacto com 1,71. E a Band com Bora Brasil com 0,41. Nem parece o mesmo SBT do domingo que bateu 9 pontos. Ao meio-dia 18, a Globo exibia o SP1 marcando 10,77. A Record na vice com o balanço geral marcava 4,74. A Band com o jogo aberto 2,57. O SBT na cola da Band com Alô Você com 2,52. Quando o SBT começa a apanhar a partir do meio-dia, significa que não vai ter um dia fácil. 13h45, a Globo exibiu o Jornal Hoje marcando 11,46. A Record na vice com o balanço geral subiu um pouco para 5,55. O SBT com Alô Você com 2,96 em terceiro. E a Band com os donos da bola 2,28. Às 15h21, a Globo exibia a sessão da tarde marcando 11,77. Uma ótima audiência. Já comenta aqui o filme que estava passando. A Record segue na vice com o balanço geral marcando 5,19. O SBT com a novela Rubi 2,76. A Band com o melhor da tarde 1,06. A Rede TV com A Tarde é Sua com 0,46. 16h02, a Globo segue com a sessão da tarde marcando 10,84. A Record na vice com a Escravizaura marcando 3,74. O SBT com o Fofocalizando com 2,16. A Band com o Brasil Urgente marcava 1,31. A Rede TV com A Tarde é Sua 1,21. E a Gazeta com Mulheres 0,75. 17h01 tem novidade na TV Globo com a volta de Rainha da Sucata com 12,23. A Globo teve que antecipar para poder fazer aquela dobradinha com a viagem. A Record segue na vice com Cidade Alerta marcando 4,72. A Band terceiro com o Brasil Urgente com 2,19. E o SBT com Fofocalizando muito mal, 1,99. Prestem bem atenção, 17h01. Vamos ver quando que o SBT consegue voltar ao terceiro lugar. 17h29, a Globo segue com a Rainha da Sucata, que elevou um pouco para 14,76. A Record segue na vice com Cidade Alerta marcando 6,05. A Band com o Brasil Urgente terceiro com 2,66. O SBT com Casos de Família com 2,34. Se alguém aqui assistiu a Rainha da Sucata, deixa nos comentários se o primeiro capítulo foi bom. Às 18h12, a Globo exibia a novela A Viagem marcando 18,63. Uma ótima audiência como sempre. A Record segue na vice com o Cidade Alerta marcando 6,21. A Band terceiro com o Brasil Urgente com 3,05. E o SBT muito mal com Aqui Agora 1,74. Se alguém aqui tiver alguma teoria, deixa nos comentários por que o Aqui Agora tá tão mal. Se você está gostando desse vídeo e quer que esse quadro continue, peça um favor, vai aqui, curte o vídeo e me segue. 18h39, a Globo exibia a novela das 6 Eita Mundo Melhor com 19,72. A Record na vice com Cidade Alerta marcava 6,01. A Band com o Brasil Urgente segue em terceiro com 2,99. O SBT deu uma subida com Aqui Agora para 2,09. Se alguém aqui assiste Eita Mundo Melhor, deixa nos comentários se a novela é boa, igual Eita Mundo Bom. 19h54, a Globo exibia a novela das 7 Dona de Mim com 21,9. Deu uma pequena elevada. A Record segue na vice com Cidade Alerta também elevou para 7,1. A Band terceiro com o Jornal da Band com 3,8. O SBT com o SBT Brasil com 3 pontos. São 19h54 aqui e a Band ainda está em terceiro lugar na frente do SBT. Às 21h21, a Globo exibia a novela das 9 em 3 Graças com 25,52. Provavelmente tinha acabado de receber do Jornal Nacional. A Record segue na vice com a novela A Mãe marcando 6,05. O SBT com a novela Amar muito mal, 2,70. E a Band com Cruel Istambul, 1,11. O que mais chama atenção nesse real time é a TV aberta dominada por novelas. 22h21, a Globo ainda estava com 3 Graças que derrubou para 22,40. A Record segue na vice com a série Reis marcando 4,60. O SBT com o Ratinho com 3,09 deu uma pequena subida. Às 22h41, a Globo exibia Tela Quente com 16,71. Comenta aqui o filme que estava passando. A Record segue na vice com A Fazenda marcando 5,67. O SBT com o Ratinho deu uma subida para 4,94. E a Band muito mal com o Galvão e Amigos com 0,88. No ano que vem, se nada mudar, o Galvão estará no SBT narrando a Copa do Mundo. Talvez isso o ajude na sua visibilidade na Band. 23h27, a Globo segue com a Tela Quente marcando 12,91, líder isolada. A Record segue na vice com A Fazenda marcando 5,71.
E o SBT muito mal com o The Voice com 3.80. Na minha opinião, isso daqui é um resultado de uma má gestão, de uma má estratégia. Certamente o The Voice teria um maior potencial na quarta porque tem aquele telespectador que rejeita o futebol da Globo. Créditos ao Breno Moura do X. Depois vai no perfil do Breno, ele posta também de Salvador, de Recife. Créditos de Diego Santini do X. Créditos comentando TV do X. Créditos ao Toninho AD do X. Muito obrigado por ficar até aqui. Se você gostou, peça um favor se puder. Curte o vídeo, comenta, compartilha e me segue também. E até amanhã se Deus quiser. Valeu! E começa mais um show de Real Time. A audiência da TV aberta. Record, SBT, Globo, Band, Rede TV. Terça-feira, dia 4. Vem comigo. Começamos a partir das 8h57 da manhã, quando o Ibope apontava Globo líder isolada com Bom Dia Brasil, marcando 8,8. A Record começa na vice com Fala Brasil, marcando 3,2. O SBT muito mal com Bom Dia Companhia, marcando 1,1. E a Band com Bora Brasil com 0,5. 9h23, a Globo segue muito bem com Bom Dia Brasil, marcando 8,73. A Record segue na vice com Fala Brasil, marcando 3,07. O SBT com Bom Dia Companhia caiu ainda mais para 0,95. A Band em quarto lugar com Bora Brasil 0,53. Se o SBT não reagir, imagina só no Natal e Ano Novo. Às 10h25 a Globo exibiu o encontro que sempre derruba, marcando 6,62. A Record segue na vice com Hoje em Dia, marcando 3,49. O SBT com o primeiro impacto elevou um pouco, mas está muito mal, com 1,96. A Band com Bora Brasil 0,73. E a TV Cultura com Infantil Quintal da Cultura 0,46. Às 18 a Globo exibiu Mais Você com 6,92. A Record segue na vice com o Balanço Geral marcando 3,52. O SBT muito mal com Alô Você com 1,70. E a Band na cola do SBT com Jogo Aberto marcando 1 ponto. O SBT foi muito mal na audiência ontem e está se refletindo hoje também. E de 45 a Globo conseguiu evoluir com o SP1 marcando 11,26. A Record segue na vice com o Balanço Geral marcando 4,93. A Band em terceiro com o Jogo Aberto muito bem com 3,01. E o SBT com Alô Você em quarto lugar com 2,66. É que nem eu falei ontem, quando o SBT começa a apanhar a partir do meio-dia é porque vai mal o dia todo. A não ser que tenha algum evento importante. 14h22 a Globo segue muito bem com o Jornal Hoje marcando 11,4. A Record segue na vice com o Balanço Geral da tarde marcando 5,7. O SBT com a mexicana Maria do Bairro com 3,6. E a Band com os Donos da Bola com 1,6 em quarto lugar. Às 15h32 a Globo exibia a sessão da tarde mantendo uma boa audiência com 10,66. Comenta aqui o filme que estava passando. A Record segue na vice com a novela Escrava Isaura com 4,56. O SBT com a novela Rubi com 2,96. A Band com o Melhor da Tarde com 1,29. E a Rede TV com A Tarde é Sua 0,87. 16h23 a Globo segue com a sessão da tarde marcando 9,52. A Record segue na vice com a novela Escrava Isaura marcando 3,63. O SBT com Fofocalizando 2,73. A Band com o Brasil Urgente marcava 1,91. A Rede TV com A Tarde é Sua 0,82. A Gazeta também aparece com Mulheres marcando 0,66. 17h33 a Globo exibia a novela Rainha da Sucata com 16 pontos. A Record segue na vice com Cidade Alerta marcando 6,5. O SBT com a Champions conseguiu elevar para 4,1. E a Band com o Brasil Urgente 2,4. 17h56 a Globo exibia a novela A Viagem marcando 17,59. Lembrando que é a última semana. A Record segue na vice com Cidade Alerta marcando 6,43. O SBT com a Champions com 3,22. E a Band com o Brasil Urgente com 2,60. 18h44 a Globo exibia a novela Das 6 e Tamo no Melhor com 19,2. A Record segue na vice com Cidade Alerta marcando 6,4. O SBT conseguiu elevar com a Champions para 5,1. E a Band com o Brasil Urgente 2,6. Muito mal. Chama atenção a Champions dando um pouco de fôlego de vida para o SBT. 19h15 a Globo exibiu o SP2 marcando 20,81. A Record segue na vice com Cidade Alerta marcando 6,73. O SBT com Aqui Agora com 3,17. E a Band com Brasil Urgente com 2,39. Às 20h29 a Globo exibia a novela Das 7 Dona de Mim com 24 pontos. A Record segue na vice com o Jornal da Record marcando 5,6. O SBT com o SBT Brasil marcando 3,6. E a Band com o Jornal da Band com 2,8. Peço pra você uma gentileza se puder, vai aqui ó, curte o vídeo e me segue. Às 21h15 a Globo exibiu o Jornal Nacional marcando 24,14. A Record segue na vice com a novela A Mãe marcando 5,25. O SBT com a novela Amar 3,47, melhor que ontem. E a Band com o Cruel Istambul 1,39.
Às 21h45, a Globo exibia a novela Três Graças, marcando 22.1. A Record segue na vice com a novela Mãe, marcando 5.1. E o SBT com a novela A marcam 3.3. Às 22h16, a Globo segue com Três Graças, que derrubou para 20.38. A Record segue na vice com a série Reis com 4.01. O SBT com a novela Amar com 3.71. E a Rede TV com a TV Fama com 0.65. Às 10h30 da noite, a Globo segue com Três Graças com 20.23. A Record segue na vice com a série Reis, marcando 4.43. O SBT com o Ratinho em terceiro lugar com 3.61. E a Band com Masterchef com 0.50. Às 22h53, a Globo exibia Vida de Rodeio, marcando 12.3. A Record segue na vice com A Fazenda, marcando 6.3. O SBT com o Ratinho 4.6 em terceiro lugar. E a Band em quarto lugar com Masterchef com 1.2. Meia-noite 6, a Globo segue líder com Profissão Repórter, marcando 7.3. A Record segue na vice com A Fazenda, marcando 6.8. O SBT com SBT Repórter com 2.7. E a Band com Masterchef com 1.1. Aqui é 7.3, arredonda para baixo, que é 7. Aqui é 6.8, arredonda para cima, que é 7. Então é liderança empatada, pelo menos tecnicamente. Créditos ao Breno Moura do X, créditos ao Bastidores da TV do X, créditos ao Rick Souza do X, créditos ao Comentando TV do X, créditos ao Didigo Santini do X. Obrigado por ficar até aqui. Se você gostou, peça um favor, curte o vídeo, comenta, compartilha e me segue também. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Começa mais um show de real time. A audiência da TV aberta. Record, SBT, Globo, Band, Rede TV. Quarta-feira, dia 5, vem comigo. E começamos a partir das 6h56 da manhã, quando o Ibope apontava a Globo líder com o Bom Dia São Paulo, marcando 8 pontos. O SBT começa na vice com o SBT Manhã, marcando 2.9. E a Record com o Balanço Geral Manhã com 1.8. A Globo começou no dia muito bem, como sempre. 7h04 da manhã, a Globo segue estabilizada com o Bom Dia São Paulo, marcando 8 pontos. O SBT segue na vice com o SBT Manhã, marcando 2.9. E a Record com o Balanço Geral com 1.8. 10h09 da manhã, a Globo exibiu o Encontro, marcando 6.9. O SBT segue na vice com o Primeiro Impacto, marcando 3 pontos. E a Record muito mal com Hoje em Dia, marcando 2.8. Depois de uma segunda e terça catastrófica em audiência na parte da manhã, o SBT conseguiu se recuperar. 10h31, a Globo segue líder com o Encontro, marcando 6.70. O SBT segue na vice com o Primeiro Impacto com 2.90. E a Record com Hoje em Dia com 2.64. A Record começou no dia muito mal. 1h10 da tarde, a Globo exibiu o Globo Esporte com uma boa audiência, marcando 10.62. A Record assumiu a vice com o Balanço Geral da tarde com 4.84. O SBT com Alô Você em terceiro com 3.01. E a Band com os Donos da Bola com 1.61. O Alô Você também se recuperou, voltando ao patamar de 3 pontos. Às 14h45, a Globo exibia a novela Terra Nostra com 10.59. A Record na vice com o Balanço Geral marcava 5.31. O SBT com a mexicana Maria do Bairro com 4.03. E a Band com o Melhor da Tarde muito mal com 0.83. Basta o Alô Você entregar um pouco melhor para Maria do Bairro que ela consegue voltar ao patamar de 4 pontos. 16h19, a Globo exibia a Sessão da Tarde marcando 9.42. Comenta aqui o filme que estava passando. A Record segue na vice com a novela A Escrava Isaura com 3.94. O SBT em terceiro com Fofocalizando muito mal, 2.21. E a Band com o Brasil Urgente com 1.84. 16h42, a Globo exibia o SPTV aquele boletim da tarde, marcando 10.88. A Record segue na vice com Cidade Alerta, marcando 3.54. A Band em terceiro lugar com o Brasil Urgente, marcando 2.79. O SBT muito mal com o Fofocalizando, marcando 2.48. E a Rede TV com A Tarde é Sua, marcando 0.95. Se alguém aqui assiste o A Tarde é Sua da Rede TV, deixa nos comentários se a Sônia Abrão, se ela tem abordado temas da Fazenda. Se você está gostando do vídeo, peço para você um favor se puder. Vai aqui curte o vídeo e também compartilha. 17h28, a Globo exibia a novela Rainha da Sucata com 16.52. A Record segue na vice com Cidade Alerta, marcando 5.73. A Band em terceiro com o Brasil Urgente, marcando 2.90. E o SBT com Caso de Família muito mal, com 2.82. Apesar do SBT ter se recuperado um pouco na parte da manhã, continua apanhando da Band no final da tarde.
Na sua opinião, a Rainha da Sucata está com 16 por mérito próprio ou seria ali um tipo de sala de espera para a novela Viagem? Deixa aqui nos comentários. E chegamos na faixa nobre da TV aberta às 18h29. A Globo exibia a novela das 6 Eita Mundo Melhor, marcando 18,87. A Record segue na vice com Cidade Alerta, marcando 6,17, deu uma pequena subida. A Band terceiro com Brasil Urgente marcava 3,08. O SBT com Aqui Agora marcava 2,34. E pontuando muito bem para o seu padrão, a Gazeta com a Gazeta Esportiva com 1,08. 19h16 a Globo exibia o SP2 marcando 19,3. A Record segue na vice com Cidade Alerta marcando 7,5 e deu uma boa subida. A Band terceiro com o Brasil Urgente marcava 3,6. E o SBT com Aqui Agora deu uma subida para 3,1 na cola da Band. 20h06 a Globo exibia o Jornal Nacional marcando 20,7. A Record segue na vice com o Jornal da Record marcando 6,3. A Band ainda em terceiro com o Jornal da Band marcando 3,3. E o SBT com o SBT Brasil com 2,7. A Band está vencendo o SBT desde pelo menos as 16h42 da tarde. Às 20h55 a Globo exibia a novela Três Graças, que foi antecipada devido ao futebol, marcando 21,29. A Record segue na vice com o Jornal da Record marcando 6,62. O SBT em terceiro com o SBT Brasil marcando 3,77. E a Band em quarto lugar com a novela Cruel Istambul com 1,25. Pelo menos a novela está se mantendo acima dos 20 pontos. 21h13 a Globo ainda estava com a Três Graças marcando 22,29. A Record segue na vice com a novela A Mãe marcando 5,87. O SBT com a novela Amar com 3,40. A Band com Cruel Istambul 1,21. 21h39 a Globo exibiu o futebol marcando 22,54. Comenta aqui os times que estavam jogando. A Record segue na vice com a novela Mãe marcando 6,65. O SBT com a novela Amar com 3,63. Aparentemente a novela Mãe pegou mesmo. 23h28 a Globo segue líder isolado com futebol marcando 19,4. A Record segue na vice com a Fazenda marcando 5,9. O SBT com o Ratinho marcando 2,9, muito mal. A Fazenda continua muito mal, parece que o teto dela na média é de 7 pontos. Meia-noite e 13 a Globo exibia o Que História é essa Porchat marcando 9,40. A Record segue na vice com o Chicago Fire marcando 2,90. E o SBT com a Arena SBT marcando 2,79. Chama atenção que nem dia de jogo esse programa do SBT tá subindo. Meia-noite e 45 a Globo segue líder isolada com o Que História é essa Porchat marcando 7,07. A Record segue na vice com o Fala Que Eu Discuto marcando 2,48. O SBT com a Arena SBT com 2,20. Mano, o Arena SBT perdendo pro religioso. A coisa tá feia aqui. 1h11 da manhã, a Globo exibiu o Jornal da Globo com 6,46. O SBT voltou a vice depois de muito tempo com o De Noite marcando 1,79. E a Record com Fala Que Eu Discuto com 1,49. O De Noite ele tem muito, mas muito potencial, só que ele segue um efeito cascata. Se ele recebe mal, ele também vai mal. Créditos ao Breno Moura do X. Créditos ao Bastidores da TV do X. Créditos ao Rick Souza do X. Créditos ao Didigo Santini do X. Créditos ao Comentando TV do X. Muito obrigado por ficar até aqui. Se você gostou, peço uma gentileza se puder. Curte o vídeo, comenta, compartilha e me segue também. E até a próxima se Deus quiser. Valeu! Começa mais uma guerra de audiência com o Show de Real Time, audiência da TV aberta. Record, SBT, Globo, Band, Rede TV. E hoje é quinta, dia 6, vem comigo. Começamos a partir das 6h58 da manhã, quando o Ibope apontava a Globo líder com Bom Dia São Paulo, marcando 8,5. O SBT começa na vice com SBT Manhã, marcando 3,2. A Record com o Balanço Geral Manhã, marcando 2,1. 7h07 da manhã, Bom Dia São Paulo subiu para 9 pontos. O SBT segue na vice com o SBT Manhã, marcando 3,5. E a Record com o Balanço Geral Manhã, marcando 1,4. Se alguém que assiste o SBT Manhã, deixa aqui nos comentários que tipo de conteúdo que é exibido. 10h35 a Globo exibiu o Encontro, que sempre derruba para 6,04. A Record pegou a vice com Hoje em Dia, marcando 3,41. E o SBT com Primeiro Impacto com 2,54. Às 10h50 a Globo exibiu Mais Você com 6,15. A Record segue na vice com Hoje em Dia, marcando 3,50. O SBT com Primeiro Impacto com 2,64. 16 horas a Globo exibia a Sessão da Tarde com 10,28. A Record segue na vice com a novela Escrava Isaura, marcando 4,53. O SBT em terceiro com o Fofocalizando, marcando 2,20. A Band com o Melhor da Tarde com 1,65. E a Rede TV com A Tarde é Sua, a cola da Band com 1,31. Não teve real time divulgado das 11 até 16.
16h32, a Globo segue com a sessão da tarde marcando 10.3, uma boa audiência. A Record na vice com Cidade Alerta marcava 4.6. O SBT com o Fofocalizando com 3.2, deu uma pequena subida. A Band com Brasil Urgente com 2.2. A Rede TV com A Tarde é Sua com 1.3. A Rede TV muito melhor que ontem. 17h07, a Globo exibia a Rainha da Sucata com 13.58. A Record na vice com Cidade Alerta marcava 4.87. A Band em terceiro lugar com o Brasil Urgente marcava 2.78. O SBT em quarto com o Fofocalizando com 2.45. 17h29, a Globo segue com a Rainha da Sucata, que subiu um pouco para 15.62. A Record na vice com Cidade Alerta também subiu para 5.66. A Band em terceira com o Brasil Urgente com 2.93. O SBT muito mal com Casa de Família com 2.17. E a Gazeta com Mulheres com 0.71. Eu entendo que esse é o correto de uma novela. Ela começa mal e vai evoluindo ao decorrer da exibição. Chegamos na faixa nobre da TV aberta às 18h12. A Globo exibiu o penúltimo capítulo de A Viagem muito bem, marcando 19.10. A Record segue na vez com Cidade Alerta marcando 6.65. A Band em terceiro com o Brasil Urgente muito bem com 3.11. O SBT muito mal com Aqui Agora com 1.62. E a Gazeta com Gazeta Esportiva com 0.79. Já fica uma pergunta para vocês. Na semana que vem, a Rainha da Sucata vai manter esse patamar ou vai cair? 18h21, a Globo segue muito bem com A Viagem com 19.51, conseguiu subir. A Record na vez com Cidade Alerta marcava 6.68. A Band em terceiro com o Brasil Urgente marcava 3.01. O SBT muito mal com Aqui Agora com 1.54. E a Gazeta com Gazeta Esportiva com 0.93. Se o pessoal do SBT tivesse pensado muito bem, como A Viagem vai terminar e está em alta e pode ser que algumas pessoas venham a rejeitar a Rainha da Sucata, eles poderiam ter colocado na faixa das 17 uma novela turca, uma mexicana, uma brasileira mesmo, porque na semana que vem, quem rejeitar a Rainha da Sucata vai procurar uma nova opção. Mas não, o que importa é isso daqui, ó. 18h31, a Globo exibia Eita Mundo Melhor marcando 19.9. A Record segue na vice com Cidade Alerta com 6.3. A Band segue em terceiro com o Brasil Urgente marcando 2.9. O SBT continua muito mal com Aqui Agora com 1.6. Já peço um favor para você se puder, vai aqui ó, curte o vídeo e também compartilha. 19h40, a Globo exibia o SP2 marcando 21.98. A Record na vice com o Brasileirão marcando 4.96. Já comenta aqui ó, os times que estavam jogando. A Band em terceiro com o Jornal da Band marcando 4.10. Olha essa audiência da Band. O SBT em quarto com Coração Indomável marcando 3.02. E a Rede TV com Brasil do Povo com 0.86. Aqui é quase certeza que a Band recebeu migração do Cidade Alerta, assim como o Brasil do Povo também. Às 8h06 da noite, a Globo exibia a novela das 7 Dona de Mim com 22.7. A Record segue na vice com o Brasileirão marcando 6.2. A Band em terceiro com o Jornal da Band deu uma caída para 3 pontos. O SBT com o SBT Brasil na cola da Band com 2.8. Semelhante a ontem, a Band vencendo o SBT sendo 8h06 da noite. Chama atenção a Record tendo uma baixa audiência com o futebol. 21h26, a Globo exibiu o Jornal Nacional marcando 23.58. A Record segue na vice e deu uma subida com o Brasileirão para 7.72. O SBT com a novela Amar com 3.68. E a Band com o Show da Fé muito mal com 0.84. Sem confrontar a novela da Globo ou da Record, a novela Amar consegue se manter acima de 3 pontos. 21h53, a Globo exibia Três Graças com 21.75. A Record na vice com a novela Mãe marcava 5.52. O SBT caiu com a novela Amar com 2.91. Quando tem um confronto, a novela do SBT não consegue sustentar a audiência. Se você é globista, prepara suas emoções. 22h07, a Globo com a novela Três Graças conseguiu cair para 19.77. A Record na vice com a novela Mãe com 5.85. O SBT com a novela Amar com 2.98. E a Rede TV com o TV Fama com 0.75. Fica a pergunta, cadê aquele público de Vale Tudo? 22h30, a Globo ainda estava com Três Graças que conseguiu cair para 17.99. A Record segue na vice com A Fazenda marcando 5.11. O SBT com o Ratinho com 2.79, muito mal. E a Rede TV com o TV Fama com 0.56. Eu volto a repetir, imagina isso na véspera de Natal e de Ano Novo. Aqui vai uma pergunta para vocês, por que essa novela tá com uma audiência tão baixa? 22h46, a Globo ainda estava com a Três Graças marcando 17.80, caindo um pouco mais. A Record segue na vice com A Fazenda marcando 5.17. O SBT com o Ratinho subiu um pouco para 3.02. E a Band com o Perrengue do Dia com 0.61.
Se alguém souber, comenta aqui ó, o motivo da novela ter sido esticada. Meia-noite 5, a Record aparece como líder com A Fazenda marcando 7 pontos. A Globo na vice com This Is Us marcando 6.2. E o SBT com A Praça é Nossa marcando 4 pontos. Já deixa nos comentários, você tá assistindo essa temporada de A Fazenda? Créditos ao Breno Moura do X, créditos ao Bastidores da TV do X, créditos ao Rick Souza do X, créditos ao Didigo Santini do X, créditos ao Comentando TV do X. Muito obrigado por ficar até aqui. Se você puder, eu peço uma gentileza. Curte o vídeo, comenta, compartilha e me segue também. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Começa mais uma guerra de audiência com o show de real time, audiência da TV aberta. Record, SBT, Globo, Band, Rede TV. Sexta, dia 7, vem comigo. Começamos a partir das 8h43, quando o Ibope apontava a Globo líder com Bom Dia Brasil, marcando 8.35. A Record começa na vice com Fala Brasil, marcando 3.53. O SBT com Bom Dia e Companhia em terceiro com 1.38. Para aqueles que são SBTistas, já aviso, hoje não foi um dia fácil. Às 9h21, a Globo segue líder com Bom Dia Brasil, marcando 7.68. A Record na vice com Fala Brasil marcava 4.10. E o SBT em terceiro com Bom Dia e Companhia marcando 1.32. A Record bem nesta manhã. 11 da manhã, a Globo exibiu Mais Você marcando 6.07. A Record na vice com o Balanço Geral marcava 3.29. O SBT com Alô Você com 2.59. E a Band com Jogo Aberto com 0.75. No meio-dia 3, a Globo exibiu o SP1 marcando 9.2. A Record na vice com o Balanço Geral marcava 3.3. O SBT com Alô Você com 2 pontos. E a Band com Jogo Aberto com 1.6. Chama atenção Alô Você, tem uma audiência muito inconsistente. Meio-dia 46, a Globo segue com o SP1 marcando 9.8. Ainda não conseguiu bater 2 dígitos. A Record segue na vice com o Balanço Geral com 4 pontos. A Band com Jogo Aberto em terceiro com 2.7. E o SBT com Alô Você com 2.1. Praticamente a semana toda a Band conseguiu pegar o SBT na faixa do meio-dia. Depois avançamos para 16h06, a Globo exibia a sessão da tarde com 8.30. Comenta aqui o filme que estava passando, porque a audiência estava bem baixa. A Record segue na vice com A Escravizada com 3.83. O SBT com o Fofocalizando com 2.37. A Rede TV com A Tarde Sua com 1.36. E a Band muito mal com a Fórmula 1 com 0.70. Às 16h59, a Globo exibiu o SPTV, aquele boletim da tarde, com 10.57. A Record na vice com Cidade Alerta marcava 4.04. A Band em terceiro lugar com o Brasil Urgente marcando 2.56. O SBT em quarto com o Fofocalizando com 2.26. A Rede TV em quinto lugar com A Tarde Sua com 0.66. A Band pegou o SBT antes das 5 da tarde. 17h40, a Globo exibiu o último capítulo de A Viagem com 14.75. A Record na vice com Cidade Alerta marcava 5.46. A Band em terceiro lugar com o Brasil Urgente com 2.83. O SBT muito mal com Casa de Família com 1.49. O SBT já era, olha isso. 18h22, a Viagem se despede do público muito bem com 18.23. A Record na vice com Cidade Alerta marcava 6.02. A Band em terceiro com o Brasil Urgente com 3.11. O SBT com Aqui Agora com 1.85. A TV Cultura com programa Antimatéria 0.95. Não está nada mal, um programa geek de animes com quase 1 ponto. Às 18h54, a Globo exibia a novela das 6 Eita Mundo Melhor com 18.72. A Record segue na vice com Cidade Alerta marcando 6.21. A Band em terceiro com o Brasil Urgente muito bem com 3.93. O SBT com Aqui Agora deu uma subida para 2.38. Chama atenção a Band com bom desempenho. 19h44, a Globo exibia a novela das 7 Dona de Mim com 18.7. A Record segue na vice com Cidade Alerta marcando 7.2. A Band em terceiro com o Jornal da Band com 3.3. O SBT com Aqui Agora com 3.1. Até esse minuto aqui a Globo não conseguiu bater nos 20 pontos. Às 20h27, a Dona de Mim conseguiu elevar para 20.96. A Record segue na vice com o Jornal da Record marcando 5.99. A Band segue em terceiro com o Jornal da Band com 3.19. E o SBT com o SBT Brasil com 2.93. 8h27 da noite e a Band vencendo o SBT. Não sei não, mas eu acho que o SBT Raiz vai entrar em ação. Ou seja, mudanças. Se você está gostando do vídeo, peço para você um favor, se puder. Vai aqui, ó, curte o vídeo e também compartilha. Às 22h44, a Globo exibia o Globo Repórter com 15.74. A Record na vice com A Fazenda marcando 5.17. O SBT com o Teleton com 4.10. Finalmente uma audiência mais ou menos. A Rede TV surpreendeu com a Série B com 1.02. 22h57, a soma do stream aparece líder com 14.34. A Globo na vice com o Globo Repórter marcando 13.54. A Record com A Fazenda marcava 5.87.
o SBT com o Teleton com 4,24 e a soma dos canais pagos com 4,15. Streaming mais TV paga com 18 pontos. 23 e 19, a soma do streaming segue muito bem com 13,48. A Globo na vice com o Globo Repórter marcando 11,35. A Record com a Fazenda subiu para 6,01. A soma dos canais pagos com 3,87. O SBT em quinto lugar com o Teleton com 2,91. Olha só a que ponto chegamos, o SBT tá tão fragilizado que nem o Teleton aguentou. Meia-noite e 8, a Globo exibia o Jornal da Globo com 8,55. A Record na vice com Quilos Mortais marcando 3,79. O SBT com o Teleton com 1,72. E a Rede TV muito bem com Operação de Risco com 1,50. Olha só essa distância do SBT e Rede TV. Detalhe, é uma reprise com quase 2 pontos à meia-noite. 1h22 da madrugada, a Globo exibiu Conversa com Biel com 6,66. O SBT finalmente na vice com o Teleton marcando 1,37. A Record com Fala que eu discuto com 0,91. Às 2h22 a Globo exibia a reprise de Dona de Mim com 4,82. Líder isolada. O SBT segue na vice com uma péssima audiência com o Teleton marcando 0,56. E a Record com Inteligência e Fé com 0,42 na cola do SBT. Se eu não me engano, o Teleton nunca chegou nessa audiência. Créditos ao Breno Moura do X, créditos ao Bastidores da TV do X, créditos ao Rick Souza do X. Muito obrigado por ficar até aqui. Se você puder e tiver condições, doe para o Teleton. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu! Começa mais uma guerra de audiência com o Show de Real Time, audiência da TV aberta. Record, SBT, Globo, Band, Rede TV. Sábado, dia 8, vem comigo. Começamos a partir das 11h14 da manhã, quando o Ibope apontava a Globo líder com o programa É de Casa, marcando 6,49. A Record na vice com 1 Fala Brasil, marcando 4,25. A Band terceiro com Fórmula 1 com 1,15. O SBT muito mal com o Teleton, marcando 0,75. E o canal X Sports com campeonato inglês na X Sports com 0,29. O SBT ficou uma boa parte do dia abaixo de 1 ponto, mas parece que teve erro na medição. Se existiu mesmo esse erro, vai aparecer na segunda no consolidado. Meio de 15, a Globo exibiu o SP1 marcando 9,31. O SBT na vice com uma baixa audiência com o Teleton marcando 1,98. A Record com The Love School com 1,79. A Band com o Band Sport Clube com 1,51. O canal X Sports com o campeonato inglês marcando 0,48. A 1h33, a Globo conseguiu evoluir com o jornal Hoje marcando 11,85. A Record na vice com o balanço geral da tarde com 3,46. A Band terceiro com o Band Sport Clube com 1,24. O SBT em quarto lugar com o Teleton com 1,15. 14h34, a Globo exibia Terra Nostra marcando 10,41. A Record na vice com o balanço geral marcava 4,34. A Band com o Band Sport Clube com 1,78. E o SBT com o Teleton 1,15. Chama atenção a novela Terra Nostra, que consegue manter a audiência mesmo no sábado. Às 15h28, a Globo exibia Paula Star com 9,01. A Record segue na vice com o Cine Aventura com 3,58. A Band terceiro com a Fórmula 1 com 1,67. O SBT muito mal com o Teleton com 0,97. Já comenta aqui o filme que estava passando na Record. 16h30, a Globo exibiu o Caldeirão com uma baixa audiência com 7,56. A Record na vice com Cidade Alerta marcava 4,30. A Band terceiro com Brasil Urgente marcava 1,84. A Rede TV com a Série B muito bem, com 0,98. Quando falo muito bem, é para o padrão da Rede TV. E o SBT com o Teleton com 0,95. Essa audiência do SBT de fato não está normal. Às 17h31, a Globo segue com o Caldeirão marcando 8,15. A Record segue na vice com Cidade Alerta marcando 4,42. A Band terceiro com o Brasil Urgente marcava 2,61. E o SBT com o Teleton com 0,80. Já deixa aqui nos comentários, você assistiu o Teleton e fez alguma doação? Esse Real Time às 18h14 é muito bravo, olha só. A Globo segue líder isolada com o Caldeirão, que conseguiu subir para 10,78. A Record com o Brasileirão segue na vice com 3,35. Já comenta aqui os times que estavam jogando. A Band aparece em terceiro com o Brasil Urgente marcando 3,09. A Rede TV em quarto lugar com o Brasil do Povo com 0,72. A TV Cultura em quinto lugar com o Quintal da Cultura com 0,71. E olha só o SBT com o Teleton, marcando apenas 0,69. Definitivamente isso não pode ser real. O Rick Souza ele postou essa sequência das 18h17 até 18h20 mostrando uma evolução. O SBT saltou de 0,76 para 4,13 e também complementou com um texto.
Se existia alguma dúvida que algum problema com os números do SBT, não existe mais. Faz sentido porque é quase impossível o Teleton ficar abaixo de 1 ponto. 19h06, a Globo exibia a novela das 6, Eita Mundo Melhor, com 15,91. A Record segue na vice com o Brasileirão, marcando 4,12. O SBT subiu com o Teleton para 3,62. A Band em quarto lugar com o Brasil Urgente com 3,07. A Rede TV com o Brasil do Povo com 0,79. Olha só a diferença, é absurda. Chama atenção a elevação de ETA com quase 16. Pode até ser uma baixa audiência para um sábado, mas o Mion entrega muito mal. 19h39, a Globo exibiu o SP2 marcando 18,03. A Record na vice com o Brasileirão marcando 3,56. O SBT com o Teleton com 3,38. A Band com o Jornal da Band 3,16. A Rede TV com o Brasil do Povo 0,92. Não sei se vocês perceberam, mas a Rede TV tem reagido muito bem nos últimos sábados. Se você está gostando desse vídeo, peço para você um favor. Você que está vendo aqui no TikTok, no laranjinha, no vermelhinho, faz favor, curte o vídeo e compartilha. 21h14, a Globo exibiu o Jornal Nacional marcando 20,41. A Record na vice com o Jornal da Record marcando 4,26. O SBT com o Teleton com 2,66. E a Band com o Sabadão de Todos com 1,37. Às 22h01, a Globo exibia a novela das 9, Três Graças, com 18,85. O SBT pegou a vice com o Teleton, marcando 4,09. A Record com Cidade Alerta Noturno, com 3,58. A Band com Sabadão de Todos, 1,51. Vale uma ressalva, a novela não está enfrentando outras novelas. A teoria deveria estar com mais audiência. Ou seja, cadê aquele público da novela Mãe? Ou então cadê o público da novela Amar? Às 22h22, a Globo segue com Três Graças, marcando 18,52. O SBT na vice com o Teleton com 4,80, deu uma subida. A Record com Cidade Alerta marcava 3,85. E a Band com Sabadão de Todos com 1,06. Você que vê TV aberta, comenta aqui, ó. Você estava vendo a novela, o Teleton, Cidade Alerta ou Sabadão de Todos? Às 22h59, a Globo exibia Altas Horas, marcando 13,13. O SBT na vice conseguiu subir com o Teleton para 5,04. A Record com a Fazenda marcava 4,13. A Rede TV excelente para o padrão com operação de risco com 1,65. Chama atenção a Fazenda muito mal. 23h32, a Globo segue com Altas Horas, marcando 9,70, líder isolada. O SBT segue na vice com o Teleton, marcando 4,06. A Record com Supertela, marcando 3,13. Comenta aqui o filme que estava passando. E a Rede TV em quarto lugar com Mega Sonho, com 0,93. Se tivesse investimento na Rede TV, ela daria trabalho não só para a Band, mas também para o SBT e para a Record. 00h04, a Globo segue com Altas Horas, marcando 8,56. O SBT segue na vice com o Teleton, com 3,39. A Record com a Supertela, com 3,02. E a Band com o MMA, com 0,76. E também a Rede TV com Mega Sonho na cola da Band, com 0,73. Se você está gostando do vídeo, peço para você uma força se puder. Curte o vídeo e compartilha. À 00h42, a Globo segue líder isolada com Supercine marcando 5,99. O SBT na vice com o Teleton marcava 3,02. A Record com Supertela marcava 2,61. A Band com o MMA marcava 0,61. Quem souber, comenta aqui o filme que estava passando na Globo. Créditos ao Rick Souza, ele postou quase tudo hoje. Créditos ao Breno Moura. Muito obrigado por ficar até aqui. Se você gostou, peço uma gentileza se puder. Curte o vídeo, comenta, compartilha e me segue também. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu!